Olá pessoal, graça e paz. Quem vos fala é o pastor José Geraldo, estou me apresentando. Muitas pessoas não me conhecem, então eu preciso me apresentar. Mas muitas pessoas me conhecem, já conhecem a minha história de vida. Vá um pouco aqui da minha história, a qual eu quero contar para vocês. Pois bem, me chamo José Geraldo, sou palestrante. Muitas pessoas me chamam de pastor, mas na verdade o ministério que eu exerço e que Deus me chamou foi o ministério de um evangelista. E eu tenho uma história para contar, que ela terá que ser contada em 3 partes, devido ao seu tamanho, e olha que será só no início. E lógico que outros vídeos eu vou postar. Estou começando a minha caminhada no YouTube e nas redes sociais por agora. E nós temos muito que conversar. Peço que você divulgue todo o material nosso, que nós vamos passar muita informação, muito conhecimento. Eu me converti com 13 anos de idade, já um garotinho, chegando à adolescência. Fui evangelizado por um jovem que hoje partiu no Senhor, chamado Ailton. Ele me conduziu a Cristo. Havia mais outros jovens também, mas ele foi a pessoa principal que falou do Evangelho para mim. Eu prontamente aceitei Jesus naquela noite, em uma igreja, em um bairro, e lá eu tomei a decisão por Cristo Jesus. Mudou a minha história. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, eu tenho 56 anos de idade. Então você calcula esse tempo de vida com Deus. E desde lá, servindo ao Senhor com muitas coisas que eu tenho que contar para vocês. Tantas coisas, tanta história, que eu entendi que era necessário ter uma base, um fundamento, contar a minha história para que depois eu possa colocar em prática tudo aquilo que Deus me deu, para vocês desfrutarem de boas, maravilhosas mensagens que eu tenho para passar para vocês. Estou fazendo esse vídeo aqui no pequeno quarto. Vou me ajeitar para me preparar bem e preparar bem o ambiente, porque é uma entrada nas redes sociais que não é uma entrada para apenas dar início, aparecer, não, de forma nenhuma. Estou entrando para ficar nas redes sociais, apesar que nosso país está vivendo um estado de exceção nesse momento. O ano é 2022, pós-eleição. Hoje é dia 4 de novembro de 2022. Mas as coisas continuam, não pode parar, né? Então, basicamente, esse é o início da história da minha vida. Rapidamente eu já fui chamado para o altar para servir como obreiro, e com 18 anos já fui consagrado a pastor. E a minha caminhada ela é muito longa, ela é extensa. Nós conseguimos abrir 34 obras, trabalhos evangelísticos, a qual nós somos para várias cidades, lugares, bairros, abrindo trabalhos e fazendo a obra de Deus. Então eu tenho hoje um número, e lógico, no decorrer dos vídeos que eu vou postar, eu vou citando os lugares que eu passei. Atualmente eu moro em Porto Seguro, vivo há 3 anos em Porto Seguro, mas são 34 igrejas que nós abrimos. E cada uma delas eu vou contar uma história. Direto ou indireto. O que é direto? Eu mesmo fui iniciar o trabalho. E para dizer para você, viu? Recursos próprios, na maioria das vezes, recursos próprios, ou então um missionário, um pastor, um evangelista, alguém investiu. Mas na maioria, recursos próprios, como sempre eu gostei
de fazer essa obra. Esses trabalhos, como eu digo indiretamente, vários pastores que às vezes estavam sem pastorear, eu era muito proativo, envolvido com muitas pessoas, boas amizades, e eu dizia para ele, está sem pastorear? Por uma razão ou outra, que eu não quero entrar nos detalhes, eu dizia para eles assim, existem bairros onde dá para começar uma igreja. Aí o pastor dizia assim, é mesmo? Eu falei, vamos lá pegar meu carro. Na época eu tinha uma Opala e tinha também, depois eu passei a ter um Passat, eram os carros da época, né? E eu pegava o carro e levava esse pastor no bairro e fazia ele ficar encantado, porque eu mostrava ali que era um bairro em crescimento, e aí achávamos um salão que era raro na época, hoje não, hoje você encontra salão, mas o que mais que eu encontrava era terrenos baldios. A gente alugava o terreno, montava uma estrutura muito precária, com pessoas, vizinhança emprestando luz, puxava um fio, e a gente fazia. E começava a igreja aí. É muito forte e era um tempo maravilhoso, a qual nós temos um grande aprendizado de muitas vidas, muitas almas que nós ganhamos. Hoje nós temos muitos pastores conectados ao nosso ministério. Vou dar o nome deles, viu? Vou dar o nome deles que hoje abriram igrejas, ou seja, de uma certa forma, tem um pouco da minha influência com esses pastores. Pois bem, então 13 anos de idade me converti. O meu pastor, quero falar um pouco dos dois pastores que eu tive no início do meu ministério, da minha conversão. Primeiro, pastor Sebastião. Pastor Sebastião, um grande homem de Deus. Faz muito tempo que eu não sei onde ele morava no bairro Santa Terezinha. Eu até aproveito as redes sociais, quem souber, tiver o paradeiro dele, eu gostaria muito de revê-lo. Eu tenho uma dívida com esse pastor, que é o pastor Sebastião. Ele trabalhava na CEMIG e pastoreava, um homem muito honrado. O segundo pastor, eu sei onde ele está, e ele é testemunha. Quero um dia estar com ele para que ele possa gravar um vídeo e contar essa história que eu estou contando para vocês da minha conversão com 13 anos de idade, que é o pastor Rogério. Esse pastor Rogério, ele mora hoje em Contagem, no bairro Eldorado, a qual a igreja que ele pastoreia é chamada Igreja Eldorado 3, que é um terceiro bairro. Dentro do bairro Eldorado, é muito próximo da estação de metrô do Eldorado. Lá tem a estação do metrô do Eldorado, que é o terminal. Ele pode testemunhar e dizer da minha chegada na igreja, da minha conversão e depois do meu chamado ministerial. Curiosamente, com 15 anos de idade, eu já estava envolvido com a juventude. Olha, eu me converti com 13, com 15 envolvido com a juventude, já pregava. E depois, eu já estava com 18 anos de idade, já fazendo ITQ, Instituto Bíblico, da denominação que eu participava na época. E ali, então, eu pude ser consagrado a aspirante ao ministério, mas você já exercia a função de pastor, depois você seria obreiro, aspirante ao ministério, e depois você seria reverendo, que são as categorias, mas todas elas você podia escolher aquilo que você foi chamado, se é um pastor, um missionário, um evangelista, aquela coisa toda. Sempre fui evangelista. Sempre fui evangelista. E uma coisa interessante, na minha consagração na rua Lagoa Santa, onde era a nossa sede, no bairro Carlos Prat, ou Lagoa Santa, bairro Carlos Prat, quem colocou as mãos sobre mim, me consagrando no dia da convenção, foi um americano, hoje falecido, George Russell Faulkner, famoso Faulkner,
um americano que conduzia a igreja aqui na época. Eu tive esse privilégio. Eu não esqueço daquela mão, ele era bem forte, gordo, na verdade. Aquela mão branco, né? Tipo aquele americano, né? Brancão, que chamava atenção pela pele muito clara e pintadazinha por causa da idade. Ele pôs a mão sobre a minha cabeça e me consagrou ali ao ministério. Eu tenho essa honra, esse privilégio de dizer isso, que eu fui consagrado por George Rocha Faulkner, um grandíssimo homem de Deus com uma história maravilhosa, mas nesse momento, hoje falecido, George Rousseff. Que Deus abençoe toda a sua família. Tenho gratidão pela vida deste homem. E assim começa o meu ministério. Meu ministério ele começa desta forma. Eu conhecendo muitas pessoas, já indo em convenções, participando de reuniões pastorais. Esse é o meio que eu fui envolvido. Bom, já como pastor, a minha história ela vai seguindo, de pregações, de evangelismo. Eu me lembro que, por eu estar envolvido com muitos jovens, nós tínhamos um Unijovem. Quem era a líder regional? Tínhamos uma líder regional, pastora Jane, hoje pastora Jane. Não sei onde ela se encontra. Também a Demir, mais chamado como Patinho, eram os líderes. Kleber, vários líderes na juventude a qual eu me envolvi, muitos deles saíram pastores que estão aí pelo mundo afora. Que história linda, né? A minha história de conversão tem um detalhe que eu deixei passar desapercebido. Minha mãe, que era católica, apostólica romana, e que não aceitava, em hipótese nenhuma, que eu me tornasse crente. Segundo ela, seguia a lei dos crentes. E detalhe, nós não éramos chamados de evangélicos, não era assim que nós éramos chamados de protestante. Eu trabalhava na Fundação João Pinheiro, que se encontra próximo à Praça da Liberdade, Avenida João Pinheiro, Avenida João Pinheiro, que chega bem perto ali da Rua Goiás, Afonso Pena, em Belo Horizonte. Eu era funcionário da Fundação João Pinheiro. O que eu fazia? Qual que era a minha função? É até engraçado o que eu vou dizer. Eu era datilógrafo. Hoje não tem mais. Tem um computador, mas eu era datilógrafo. E ali, primeiro fui de office boy e depois me tornei datilógrafo da Fundação João Pinheiro. Essa é a minha história profissional. E todos os meus recursos foram para a obra, desde já a minha conversão. Gostava de ajudar na igreja. E minha mãe, ela não aceitou que eu me tornasse um cristão. Minha mãe proibiu eu de ir para a igreja. E minha mãe dizia, se você batizar na lei dos crentes, você pode largar a casa. Minha mãe ficou muito revoltada. Eu me batizei sem ela saber, ela descobriu alguns dias depois. E aí você já viu, né? Sofri muito, mas me batizei. Eu me batizei. Onde foi que eu me batizei? Naquela época nós batizávamos em tanques batismais nas igrejas. E esse batismo estava marcado para o bairro Glória. O bairro Glória em Belo Horizonte. E lá então eu desci as águas. É um detalhe também do meu batismo no bairro Glória. Muitas pessoas jovens que se tornaram pastores e pastoras batizaram naquele dia. Foi histórico. Eu recebi o Espírito Santo e recebi ali dons maravilhosos após o batismo. Foi maravilhoso demais. E no culto à noite, no domingo, aí foi uma coisa inexplicável, um marco na minha vida até hoje.